Seja muito bem-vindo à terceira e última parte desta aula maravilhosa sobre graça dentro do fundamento, dentro do pilar propósito. E eu quero colocar algo aqui muito importante. Por mais que você vai ter uma aula específica sobre esse assunto, alguns pontos eu preciso já colocar aqui para você para já ampliar o seu entendimento, ok? Então vamos lá. Caneta, caderno na mão, Bíblia, você vai precisar anotar algumas coisas, é muito importante para você que você faça isso, lembrando sempre, aprendendo corretamente, praticando corretamente. Esse é o nosso propósito, que você aprenda corretamente as Escrituras, segundo a cultura de Jesus, segundo aquilo que ele ensinou, para que você possa influenciar o máximo de pessoas possíveis, para que você possa exercer influência na sua esfera de domínio, na esfera da sua influência, de maneira correta, trazendo as pessoas cada vez mais perto de Jesus, segundo os fundamentos bíblicos, ok? Então vamos lá, anote aí no seu caderno, Jesus, a Torá viva. Não se esqueça, dúvidas, anota aqui embaixo. Eu quero responder uma por uma para que você e eu possamos estar cada vez mais conectados nesse propósito de aprender mais sobre Jesus. Eu vou citar aqui para vocês algumas referências de materiais que fazem parte da cultura de Jesus, né? Dos sábios de Israel, dos livros dos sábios. Assim como dentro da igreja evangélica, homens como Kenneth Hagin, por exemplo, escrevem livros, Bill Johnson escrevem livros falando sobre as suas experiências e como eles desenvolvem o ministério, dentro da cultura de Jesus também. E tem muitos sábios de Israel e há um material vastíssimo dentro da cultura hebraica, haja vista que nós estamos falando de uma cultura que tem mais de 5.000 anos, entende? Então, eu vou ler aqui alguns trechos para situar você dentro dessa cultura, para que você entenda que a história de Jesus ser a Torá viva, de que o Messias ser a Torá, não é algo recente, não é algo que, vamos dizer assim, isso é invenção de evangélico, isso é invenção de cristão. Muito pelo contrário, isso é um fundamento da cultura de Jesus que começa a ser produzida milhares de anos antes dos pés de Jesus serem colocados na terra, ok? Então vamos lá. Tem um livro chamado Zohar, escrito por um grande rabino e mestre que viveu pouco antes de Jesus, mas que ainda caminhou nos tempos de Jesus. Tem algo muito interessante sobre ele, uma hora eu vou te contar sobre isso. E o nome desse homem era Shimon Bar Yochai, e ele escreveu um livro chamado Zohar. E no Zohar, capítulo 1, versículo 37, está escrito o seguinte: venha e veja, com a Torá, o Eterno criou o mundo. Como está escrito em Provérbios 8:30, eu estava ao lado dele, como um arquiteto, eu era as suas delícias. Então, qual que é o entendimento desse grande mestre, desse grande rabino em Israel, sobre essa conversa de Provérbios 8:30? Ele estava dizendo que a Torá estava conversando com o Eterno, que a Torá estava falando como iam construir o mundo, quais seriam os fundamentos do mundo. Se você ainda não leu Provérbios 8, eu recomendo que você dê um pause nessa aula e vá ler Provérbios 8. É maravilhoso o entendimento de Jesus, a referência de Jesus em Provérbios 8, em relação principalmente à criação do mundo. Ok? Sabedoria, que é o termo usado em Provérbios 8, é igual à Torá. Não é outro ser a partir do Eterno, mas é o próprio Eterno. A sabedoria do Eterno é o meio da criação. O que é que o apóstolo Paulo diz, pessoal? E o que é que João vai dizer? João diz em João 1, todas as coisas foram feitas por meio, algumas traduções, mas o contexto mais original desse termo vai dizer o seguinte: todas as coisas foram feitas através dele. Vocês conhecem prisma? Não sei se vocês já tiveram experiência com isso na escola. A gente brincava muito, de cristais, os prismas. Então, quando a luz ela passa por ele, ela tem uma refração e ela vai dar
tipo um arco-íris, ou quando você olha a luz dentro de um sistema de prisma, ela vai mudando as figuras. Essa é a ideia. Houve uma luz, eu preparei já essa aula, nós vamos gravar já já essa aula para você, então guarda aí, que é o processo da criação. Então, quando a luz ela passa pelo Messias, ela gera o processo da criação. É isso que João está dizendo. Todas as coisas foram feitas através dele. Todo o processo da criação passou por Jesus. Entende? Todo o processo da criação passa por Jesus. E é isso que o Zohar está dizendo, que a Torá conversa com o Eterno sobre a criação do mundo. No Talmud, que é um outro livro também da sabedoria, né, dos sábios de Israel, no Tratado de Sanhedrin, no capítulo 3, no artigo 73, vai dizer o seguinte: o Eterno e a Torá são um errado. O Eterno não é uma coisa e a Torá outra. Eles são um. Ou seja, eles são uma única pessoa. A Torá e o Eterno é uma única pessoa, com manifestações diferentes. Então a Torá é uma manifestação do Eterno. O que isso quer dizer? Vou explicar para você aqui rapidamente. Você vai ter muito mais fundamento sobre isso, né, no decorrer da DNA Academy, para você poder se aprofundar muito dentro desse conceito. Mas essa palavra errad, que ela também está escrita em Deuteronômio 6, no versículo 4, que é o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, Adonai é o seu Deus, Adonai é um. Então esse é uma unidade com senso coletivo. Até porque a palavra Elohim, El, que é Deus, e Rim, está levando o El para um plural. Ok? Então Elohim é Deus nas suas manifestações. É por isso que Gênesis 1 começa dizendo o seguinte: em princípio criou Elohim. O próprio conceito da criação, ele já mostra que o processo criacional é plural. Apesar de ser um, ele trabalha através da manifestação do Messias, através da manifestação de Jesus. Entendeu, pessoal? E João 1,4, 1 ao 4, ele vai dizer o quê? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Certo? O livro de Baruque era o escrivão de Jeremias. Então, aqui vai ter um pouco de divergência, porque dentro da Bíblia hebraica é o capítulo 3, versículo 28, mas dentro da Septuaginta é capítulo 3, versículo 38. E eu permaneci aqui o texto dentro do original, que é o versículo 28, que vai dizer o seguinte: depois disso, ela, a Torá, apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Da onde João tirou o que ele escreveu em João 1, de 1 a 4. Do que foi escrito 500 anos antes, do livro de Baruque, escrivão de Jeremias. Baruque 4:1 vai dizer o seguinte: ela é o livro dos mandamentos de Elohim, a Torá que subsiste para sempre. Todos os que se agarram a ela subsistem para sempre, e os que a abandonam perecerão. A Torá é a palavra do Eterno. Jesus é a própria Torá. Não há diferença entre o Messias e o Eterno, dizem os sábios de Israel. Os sábios de Israel vão dizer que não há diferença entre o Messias e o Eterno. Os dois são uma única pessoa agindo em manifestações diferentes. Não se assuste se isso está confundindo a sua mente ou se você está tendo dificuldade de entender. Nós vamos ter aulas sobre esse assunto bastante amplas e também você pode fazer perguntas, ok? Eu vou ter o maior prazer de responder sobre isso, principalmente sobre essa questão de Jesus sendo o próprio Deus, porque durante muito tempo esse assunto tem sido controverso. Muita gente que prega que Jesus é o Messias, mas que ele não é Deus. Entende? Na aula que Jesus é a natureza do Messias e a divindade de Jesus, eu explico isso com muitos detalhes e já já essa aula estará disponível para você.
Ok? Então vamos lá, vamos analisar rapidamente, partindo para o final dessa aula, vamos analisar rapidamente o sistema poético do Salmo 119. Eu vou ler aqui, você vai acompanhar nos slides comigo, 89 a 92, o versículo 105 ao 109 e o versículo 160. Vamos lá. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. A tua fidelidade é a todas as gerações. Tu estabelecestes a terra e ela permanece. Eles continuam hoje segundo as tuas ordenanças, pois todos são teus servos. Se a tua Torá não tivesse sido os meus deleites, eu teria perecido em minhas aflições. Vocês perceberam o jogo de palavras? Isso faz parte da construção poética dos Salmos. Ele abre um bloco falando sobre a palavra e fecha o bloco falando sobre a Torá, fazendo um link que palavra e Torá são sinônimos dentro da composição. Vamos lá para o 105 ao 109. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu jurei e cumprirei que guardarei os teus juízos. Estou muito aflito. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te imploro, as ofertas voluntárias da minha boca, ó Senhor, e ensina-me os teus juízos. Minha alma está continuamente em minhas mãos. Ainda assim, não me esqueço a tua Torá. Para a gente concluir, pessoal, vamos lá. Jesus é a própria Torá, a graça e a verdade. Portanto, anota aí, Jesus não substituiu a lei pela graça, pois estes são fundamentos do que ele é. Não posso viver a vida da minha maneira, pois se eu estou agora ligado em Jesus, vivo não mais eu, mas Jesus vive em mim. Gálatas 2:20. Sou alinhado e desfruto da graça, cumprindo os mandamentos que me conectam com Jesus. Amém, queridos? Então eu quero que você mergulhe, assista de novo essa aula e vem comigo para essa revolução segundo a cultura de Jesus e vamos juntos rumo a uma fé descomplicada.